Todo mundo fala que você economiza tempo e dinheiro com inteligência artificial, não é verdade? Aí você vai lá, assina o ChatGPT, depois o Copilot, o Gemini, o Claude, o Lovable, o N8N, fica lá com uma meia dúzia de inteligências artificiais. Só que quando você chega no final do mês, você continua sobrecarregado e quando olha a fatura do seu cartão aí, tem uns R$ 500 a mais, ali US$ 20 de cada assinatura, umas 5, 6 assinaturas de inteligência artificial e você continua tendo o mesmo resultado. Parece que isso acontece só com você, mas não é bem assim. A maioria das empresas está com a mesma sensação, que elas investem muito em inteligência artificial, elas têm a sensação que estão sendo mais produtivas ali com os funcionários, cada vez mais adotando inteligência artificial, cada vez mais gastando token sem dó ali mesmo, né? Mas no final do mês, quando eles fazem ali o PNL ali, para saber quais são os custos, quais são as despesas, quais economias em projetos, eles veem que eles não conseguem colocar uma linha ali e chamar de inteligência artificial. A inteligência artificial não está gerando receita para eles. Pelo menos na maioria das empresas não está. Existem casos sim que você consegue gerar receita e vincular direto com inteligência artificial, mas isso não acontece para a grande maioria das empresas. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou Data Manager aqui nos Estados Unidos, também lidero uma comunidade interna de dados e inteligência artificial, onde eu cuido basicamente de 50 analistas de dados do grupo em torno do mundo. Também tem a minha comunidade Bruce de análise de dados, onde eu ensino não só inteligência artificial, mas eu ensino também com inteligência artificial fundamentos de análise de dados para você utilizar a análise de dados para aumentar a sua produtividade e que ela seja o seu copiloto nas suas análises. E não que você simplesmente faça um prompt e espere qualquer coisa e não saiba interpretar isso. Eu ensino você de verdade analisar dados igual as grandes empresas estão buscando no mercado de trabalho. Beleza? E agora vamos para o vídeo, pessoal. E apenas para dar um contexto, eu ouço muito essa questão de inteligência artificial. Eu ouço IA, gente, o dia inteiro, eu tenho certeza. Todos os questionamentos hoje em dia vêm com inteligência artificial. Outro dia a gente estava conversando com o vice-presidente, falando para ele das demandas que a gente tinha, que a gente estava dependendo do engenheiro de dados. Aí ele olhou para a gente e falou assim, e por que vocês não fazem isso com inteligência artificial? Da gente falou assim, olha, se a inteligência artificial fizesse isso para a gente adoraria que ela resolvesse esse problema. Mas entre o prompt e a gente, existem várias camadas, várias regras de negócios que a gente não consegue colocar num prompt para a IA simplesmente fazer isso para a gente. Então a gente precisa da pessoa, do engenheiro de dados que traz junto com ele os fundamentos, os conceitos, as regras de negócio, para ele transformar aqueles dados brutos em modelos de dados e a gente consumir esses modelos de dados para fazer relatórios e análises mais avançadas em ciência de dados também. E ele ficou olhando para a gente e falou assim, é verdade, faz muito sentido. E achei legal também, outro dia a gente estava conversando com o nosso vice-presidente de finanças e ele falou assim, cara, eu não consigo pensar na possibilidade da inteligência artificial abstraindo todo esse conhecimento que vocês têm e trazendo todo esse contexto em prompts para o nosso dia a dia, para resolver os nossos problemas. Porque isso acontece, gente, porque nós temos camadas muito complexas de negócios que a gente simplesmente não consegue traduzir elas ou criar processos muito bem estruturados e definidos com elas, porque nós temos muitas variáveis influenciando o nosso ambiente no dia a dia. E a gente simplesmente não consegue colocar toda essa inteligência para a inteligência artificial. E fora isso, eu converso com muita gente. Olha, gente, eu vou na igreja aqui nos Estados Unidos, eu vou no grupo de poker, eu vou tomar uma cerveja com a galera. Eu praticamente sou eclético. Eu frequento todos os grupos de brasileiros aqui também e de outras nacionalidades também. Vou no poker dos brasileiros, no poker dos mexicanos, que tem americanos, que tem pessoas de outras nacionalidades também. E a gente acaba fazendo muito networking. Por exemplo, tenho amigos que trabalham na SAP, amigos que trabalham no Google, amigos que trabalham em bancos, amigos que trabalham em empresas do agronegócio aqui, a gente que trabalha em todo lugar e a gente fala muito de inteligência artificial. Inclusive a gente fala muito de inteligência artificial no poker, muito de inteligência artificial na igreja.
A gente tava até brincando que a gente ia usar uma IA para substituir o nosso pastor, e ele ficou dando uma risadinha sem graça lá outro dia. Mas a verdade é que conversando com esse monte de profissionais, e, gente, é gerente para cima ali que a gente conversa, todos eles têm uma mesma conclusão, que a inteligência artificial, apesar de eles estarem vendo valor no dia a dia deles ali, melhorando o fluxo de trabalho, deixando eles mais produtivos, mas lá no final, lá nas linhas contábeis lá, para mostrar se tem lucro ou não a empresa, eles não conseguem mostrar o que a inteligência artificial está impactando ali. Todo mundo vê que é bom, que economiza tempo, que economiza dinheiro, mas na hora de provar que o custo da inteligência artificial é muito menor e acaba se tornando um investimento do que a receita que ela traz, ninguém consegue provar isso ainda, entenderam o meu ponto? E as empresas, a maioria delas, a maioria esmagadora delas, está com a mesma sensação, está com o mesmo problema. E para vocês entenderem isso, eu vou dar um exemplo aqui da minha empresa de treinamentos. Eu senti que eu tinha uma necessidade de construir um software para que eu conseguisse gerenciar melhor os meus alunos e fazer ofertas para eles fazerem um upgrade, ou quando alguém tenta passar um cartão e não consegue, eu fazer uma oferta para essa pessoa, falar assim, ó, vou fazer uma oferta recorrente para você, para pagar no Pix, no boleto, parceladinho, coisa e tal. Ou quando a pessoa está prestes a vencer, eu oferecer uma renovação para ela com um desconto bacana, e aí eu poder aumentar o meu ticket médio e o meu tempo com esse aluno, para que ele fique mais tempo na minha comunidade. E eu tentei procurar alguns softwares de mercado, eram muito caros e eles não atendiam do jeito que eu queria. Eles não conseguiam integrar com o meu sistema de e-mail marketing, com o meu sistema de checkout, de vendas. Não conseguia integrar com outros sistemas que eu já trabalhei para eu saber quanto que eu já faturei no geral com os meus treinamentos, porque eu já passei por muitas plataformas. Ou seja, eu não tinha algo customizável e o que tinha no mercado era caro. Eu falei assim, meu, todo mundo faz com IA, eu vou fazer com IA também. Então eu falei, preciso fazer um CRM. Um CRM é um Customer Relationship Management. É basicamente um sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes, algo assim seria a tradução. Bacana. Comecei a fazer, fiz ele em 5 noites, pessoal. Então, se eu fosse pagar para alguém desenvolver, seria alguns 3 meses de trabalho, segundo estimativas do próprio Claude, e eu demorei entre 15 e 25 horas minhas trabalhado, pensando como faria, e dando ótimos prompts com o Claude, discutindo cada tópico e por aí vai. Ou seja, eu realmente usei o Claude de copilot, porque enquanto ele ia fazendo, eu ia questionando, entendendo. Falei, Claude, vamos pensar na tecnologia, coisa e tal, vamos usar o Fast API do Python, porque eu sei Python, vamos utilizar o banco de dados Postgre, porque eu prefiro ele do que o MySQL, ele é mais completo, mais simples de utilizar também. Vamos colocar numa VPS, vai ter um Docker nessa VPS, dentro desse Docker vai ter um container para o banco de dados, um container para o front-end, um container para o back-end e por aí vai. Então eu fui discutindo, porque eu já fui desenvolvedor web também há mais de 10 anos atrás, mas esse nunca foi o meu forte, tá bom? Inclusive até alguns anos atrás eu tinha sistemas implantados em grandes empresas, mas sistemas acabaram sendo descontinuados recentemente, sistemas que demoraram 10 anos no mercado também. Legal, fiz esse sistema e falei assim, legal, agora eu preciso de uma equipe para gerenciar isso. Então comecei a montar uma equipe de vendas, colocar pessoas que pudessem entender o momento do cliente e avançar o cliente, falar assim, olha, esse cliente está qualificado, esse não está, vou entrar em contato com o cliente, depois e por aí vai. Então, gente, basicamente eu economizei muita grana se eu tivesse que ter pago por esse investimento, mas eu paguei apenas $20, né? Porque eu desenvolvi ali em uma semana direto e com 15 a 25 horas trabalhadas minhas. E o Claudinho desenvolveu tudo comigo ali, sendo o meu copiloto ali. Legal. Então seriam uns 3 meses de um programador, eu teria gastado uns 30 mil e no fim eu gastei $20, que seriam R$ 100. Uma economia incomparável. Mas, gente, lá no final mesmo, cadê a receita que isso me trouxe? Isso não me trouxe receita, gente. Eu melhorei um processo meu, porque agora eu consigo gerenciar esses alunos, mas eu não estou conseguindo dizer que essas vendas estão acontecendo por causa da inteligência artificial. Porque eu já fazia vendas ativas também. Eu entrava lá no WhatsApp, via uma lista de alunos, filtrava ali com o meu SQL, direto no banco de dados dos meus sistemas. E aí eu entrava em contato com os alunos e falava, ó, tem uma promoção aqui para você, uma oferta especial, você fechar, mandava uma lista de WhatsApp ali, coisa e tal.
Então, eu continuo vendendo, a minha vida ficou mais fácil, mas eu não estou tendo uma economia, uma receita vindo a mais ali. Eu poderia ter considerado sim uma redução de custo, sei lá, de 30 mil reais de um programador fazendo, ou no mínimo 15 mil reais desse projeto. Acredito que no mínimo uns 15 mil reais eu teria de custo para desenvolver esse projeto, e ele me saiu por 100 reais. Então eu poderia colocar ali uma economia de 15 mil. Mas cadê a economia real? O que a IA está me trazendo de receita ali? E eu sou uma pequena empresa usando IA. Agora todo mundo está usando IA e está falando que a IA traz receita, que a IA economiza tempo. Só que, na verdade, quando a gente vai conversar com todo mundo, a gente vê que não é bem assim, igual acontece comigo. Assim, ó, a IA melhorou um processo, mas no final das contas eu não consegui vincular, relacionar diretamente uma redução de custo ou uma entrada de receita com a inteligência artificial. E isso acontece basicamente, gente, porque aí a gente está utilizando a IA para melhorar os processos, mas os processos continuam sendo realizados por pessoas. E a gente não está conseguindo reduzir cabeças pensantes nas empresas. Então, se você é uma cabeça pensante, se você não é alguém apenas operacional, pessoa que segue processos, você sendo uma pessoa, uma cabeça pensante, você vai utilizar a IA para melhorar a sua produtividade, para melhorar a sua qualidade de entrega, mas você não vai conseguir utilizar a IA para reduzir o seu cargo. Isso, ou reduzir o cargo de outras cabeças pensantes ali, a menos que você transforme essas pessoas em processos. Se essas pessoas se tornarem processo, ligue para uma pessoa, fale com ela, dê alternativas, crie uma árvore de decisão, onde cada escolha leva para outras escolhas e por aí vai. Você não vai ter ganhos reais com a inteligência artificial. E para quem essas empresas estão oferecendo a inteligência artificial? Para esses cabeças pensantes. E aí, você utilizar a IA para melhorar fluxos de trabalho, até na área operacional mesmo, isso funciona muito bem e a gente já fazia isso sem a inteligência artificial antes. A gente fazia muito cálculo de estoque, muito cálculo de pessoas, muito cálculo de movimentação de materiais, por exemplo, peças mais usadas você deixava mais perto da linha, peças menos utilizadas você podia deixar mais longe, mais alto no estoque e por aí vai. Agora, com inteligência artificial, você consegue calcular isso muito mais rápido em áreas operacionais e nem sempre você vai conseguir utilizar a IA para substituir essas pessoas, porque basicamente o que você está fazendo é automatizar alguns fluxos de trabalho ou acelerar o que você demorava muito tempo para calcular. E com isso, você, a pessoa que está ali pensando, você ganha mais tempo, mas nem sempre você vai ter economia relacionada à IA, porque ela acaba sendo apenas uma ferramenta para você tomar melhores decisões, você melhorar o seu fluxo, o seu processo com inteligência artificial. Agora, se você tem algo que é extremamente um processo, por exemplo, pegue uma lista de requisitos, transforme isso em código, execute tais rotinas, tudo que dependa de um computador, aí sim eu diria que pode ser um risco para você e você realmente pode ser substituído por uma inteligência artificial. Agora, se você utiliza a IA para melhorar a sua produtividade, mas você toma decisões que não cabem em um processo, porque existem muitas regras de negócios entre você e a sua inteligência artificial, a verdade é que a IA não vai conseguir substituir você. Ela vai deixar você mais empoderado, vai deixar você mais produtivo, você vai fazer mais entregas, mas ela não vai conseguir substituir você. E é por isso que você está vendo tantas notícias de empresas gastando muito em tokens de inteligência artificial, empresas parando de utilizar inteligência artificial. O CEO da Nvidia falou que a inteligência artificial está ficando mais caro do que engenheiros de softwares. A Microsoft, que é uma grande investidora do ChatGPT, começou a utilizar o Cloud, depois viu que isso estava ficando muito caro, parou de utilizar o Cloud para voltar para o Copilot, que na verdade tem o GPT por trás, e eles estão usando o Copilot novamente, ou seja, estão utilizando a inteligência artificial deles ou a inteligência artificial que eles investiram e ajudaram a construir, que no caso é o GPT. E a Uber, que gastou o orçamento de 2026 inteiro até abril.
e agora não tem mais orçamento de inteligência artificial. Por que isso está acontecendo? Gente, isso está acontecendo porque, no final das contas, a IA não está trazendo receita, ou eles não estão conseguindo vincular um projeto que tenha um ganho real, que traga uma receita real para a empresa, gente. Ou seja, esse investimento em inteligência artificial ainda não está dando retorno, e isso está acontecendo para a maioria das empresas, gente. E que nem eu falei para vocês, eu conheço o pessoal do poker, o pessoal da igreja, a galera é tudo gerente aqui, esse pessoal que eu jogo, a gente faz muito networking, a gente faz churrasco, toma cerveja, vai na igreja, vai todo mundo junto também. E o que a gente vê é que a IA está melhorando o nosso dia a dia, está deixando a gente mais produtivo, está entregando, mas ela não está substituindo os nossos fundamentos, os nossos conceitos. E é por isso, gente, que lá na minha comunidade de análise de dados, eu não estou ensinando ferramentas para vocês. Eu não estou ensinando apenas código. Eu estou ensinando vocês conceitos. E estou ensinando, junto com isso, regras de negócios para vocês. Para quando vocês entrarem na primeira vaga de vocês não precisarem depender de um checklist que alguém vai fazer para vocês codificarem. Não, eu ensino vocês a pensarem, vocês entenderem o que está acontecendo naquele ambiente, para vocês desenvolverem as suas análises. E é por isso, gente, que com mesmo o mercado de marketing digital, de cursos, de treinamento online ter caído tanto, o meu treinamento continua estável, porque eu não estou vindo aqui vender susto para vocês. Pode ver, o meu discurso é sempre o mesmo. Eu falo para vocês aprenderem fundamentos, conceitos, ferramentas, estatísticas, regras de negócios. Ensino vocês a aprenderem as ferramentas principais na sequência certa, e o resultado disso são os meus alunos entrando no mercado de trabalho e recomendando o meu treinamento. Não é à toa também que, de todas as pessoas que eu conheço que estão nesse mercado, eu sou um dos poucos que está aqui no YouTube e não está fazendo campanhas de marketing sensacionalista, colocando medo nas pessoas lá no Instagram, porque aqui eu consigo vir e dar a minha opinião sem ter que fazer um vídeo curto de 30 segundos para assustar você, para você tomar uma decisão rápida e comprar na hora o meu treinamento. Eu venho aqui, eu consigo falar com calma, consigo dar a minha opinião, trazer fatos para vocês, trazer o meu ponto de vista do que eu estou vendo no mercado de trabalho e deitar lá para dormir depois, daqui a pouco, quando eu terminar de editar esse vídeo, com a cabeça tranquila, sem medo de vir alguém aqui e começar a falar mal do meu conteúdo, do meu treinamento. Pelo contrário, se você pesquisar na internet, você vai ver que os feedbacks são super positivos e que você realmente conta com o meu suporte lá na minha comunidade. Então, se você quer aprender, não inteligência artificial apenas, mas apesar da inteligência artificial você aprender conceitos, fundamentos, regras de negócio, entre hoje para a minha comunidade e saia do zero até a sua primeira vaga em análise de dados. Beleza, pessoal? Essas foram as minhas considerações. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Ó. Valeu!